Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 1, versículo 1. Estaremos lendo apenas este versículo por enquanto. Filipenses capítulo 3, versículo 1, onde assim nos diz a palavra de Deus: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Em algumas versões está escrito: não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois é segurança para vós. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Como certamente todos vocês devem saber, Paulo foi um instrumento do Senhor para escrever essa epístola, esta carta aos irmãos que viviam em Filipos, e portanto é chamada a epístola aos Filipenses. E como você também deve saber, por pregar o Evangelho, Paulo foi preso por diversas vezes. O relato que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos nos revela que, por exemplo, Paulo foi preso em Filipos, isso está no capítulo 16, em Jerusalém, capítulo 21 de Atos, em Cesareia, capítulo 24, e em Roma, capítulo 28. Há evidências de que também em Éfeso Paulo tenha sido aprisionado. E das epístolas que nós temos de Paulo aqui no Novo Testamento, pelo menos 5 dessas epístolas foram escritas da prisão. Eu particularmente creio que o Senhor quis que Paulo estivesse preso para que ali, não tendo mais o que fazer senão orar, louvar e escrever, ali ele estivesse escrevendo epístolas maravilhosas, como por exemplo a epístola aos Efésios, escrita da prisão, também Colossenses, também Filemon, 2 Timóteo, que é a epístola que mais me emociona no seu último capítulo, porque foi a última epístola que Paulo escreveu, pelo menos das que chegou até nós, e também a epístola aos Filipenses, que é esta onde se encontra o versículo que lemos no início desta mensagem. Essa epístola, irmãos, apesar de ter sido escrita da prisão, ela é conhecida como a epístola da alegria. Da alegria. E nós vemos nesse versículo que lemos, justamente Paulo falando sobre nos regozijarmos no Senhor. Paulo escreve essa epístola aos Filipenses por várias razões, mas a principal delas é porque ele sabia que esses irmãos estavam preocupados por ele estar preso e correndo o risco de morte, de ser um mártir, de morrer por amor a Cristo, por pregar o Evangelho e não negar o Senhor. E então esta epístola, por Paulo mostrar a estes irmãos o quanto ele se alegrava no Senhor, é chamada de a epístola da alegria. E por que Paulo nos incentiva a nos regozijarmos no Senhor? Porque para Paulo, como está escrito, veja comigo por favor, no primeiro capítulo, para Paulo o viver é Cristo. Ele não estava apegado à sua vida. Capítulo 1, versículo 20, onde Paulo assim começa a sua epístola após a apresentação inicial, a saudação inicial. No versículo 20 ele declara até o 24: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte,
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ou seja, não partir por enquanto, por amor destes irmãos e, evidentemente, de outros irmãos, de outras cidades também, por onde Paulo havia passado, pregando o Evangelho e formando igrejas para a glória de Deus. Mas justamente no capítulo 3, versículo 1, que foi o versículo que nós lemos inicialmente, há uma revelação de por que Paulo preferia continuar entre nós. No versículo 3, versículo 1 do capítulo 3, após Paulo dizer: irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. E agora eu vou aqui fazer uma tradução um pouco mais livre, baseado no entendimento que eu considero mais correto do que ele diz a seguir. Seria: não me canso de vos escrever as mesmas coisas, pois isso é segurança para vós. Paulo não queria continuar vivo para pregar novas mensagens, diferentes do que ele já havia dito. Paulo queria continuar vivo por amor a estes irmãos e outros irmãos mais, para repetir os mesmos ensinamentos que aqueles irmãos já conheciam, mas que eles precisavam continuamente serem destes ensinamentos lembrados, para não deixarem de viver em Cristo, porque somente quem vive em Cristo é que vive a verdadeira alegria, irmãos, a verdadeira felicidade. Há tantas pessoas em busca da felicidade. A felicidade tem um nome: Jesus. E seguindo o exemplo de Paulo, eu quero enfatizar aqui nessa mensagem os ensinamentos que eu mesmo venho repetindo ao longo de muitos anos no meu ministério pastoral, e eu quero enfatizá-los aqui nessa mensagem por considerá-los os mais importantes, para que nós, assim como Paulo, possamos sempre vivermos em Cristo e nos alegrando no Senhor, aconteça o que acontecer. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero compartilhar com vocês um grande ensinamento sobre a fé. Algo que ao longo do meu ministério, de tanto ler e reler e meditar na palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, na Nova Aliança, eu descobri a respeito da fé. E também pesquisando sobre a questão da nossa versão da Bíblia em português. E eu descobri algo muito importante que eu compartilho com vocês, e vocês já me ouviram falar sobre isso várias vezes. Que fé não se limita apenas a crer, a alguém crer, mas também fé significa confiar e comprometer-se. Fé não é apenas acreditar. Muitas pessoas acreditam em Jesus, que ele existiu, acreditam até no fato de que ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, viveu sem pecado, morreu na cruz sem pecado, por nós pecadores, ressuscitou, subiu aos céus. Muitas pessoas acreditam em tudo isso. Por exemplo, os católicos acreditam em tudo isso.
Mas será que eles têm verdadeira fé em Jesus? Porque fé não é apenas acreditar. E por que algumas pessoas limitam a fé a uma crença? Em parte por culpa da versão da Bíblia em português. Porque em grego, fé não é um substantivo. Em português, fé é substantivo. Mas em grego, o texto original da Bíblia, ou melhor, do Novo Testamento, no Antigo é hebraico, com alguns trechos em aramaico, mas o Novo Testamento é em grego. No original da Bíblia, fé é um verbo. E este verbo, fé, tinha um sentido mais profundo do que apenas acreditar, do que meramente crer. E quando Jerônimo recebeu a incumbência de fazer a tradução do grego para o latim, de onde se origina a língua portuguesa, você sabe que a língua portuguesa é originária do latim. Quando Jerônimo fez a tradução do grego para o latim, ele se deparou com um problema muito grande, porque no latim não existia nenhuma palavra que expressasse corretamente o sentido de fé. E ele precisou encontrar a palavra mais aproximada, que fosse um verbo. E esta palavra em latim, que é um verbo, e que ele considerou a mais aproximada, é credere, que em português é crer. E por que Jerônimo fez isso? Ele substituiu toda vez que fé aparecia de um modo conjugado, na conjugação verbal, ele substituiu por crer, que em latim é credere. E o problema disso é que o sinônimo de crer é acreditar. E muitas pessoas confundem fé com meramente acreditar em Jesus. Eu tenho fé em Jesus, mas quando você vê a vida dessa pessoa, é uma vida descompromissada com o Senhor. Ele diz que crê em Jesus, diz até que é de Jesus, mas não tem compromisso com Jesus. E o termo fé, irmãos, ele tem um sentido mais de compromisso do que de apenas acreditar. É claro que ninguém vai ter um compromisso com algo que não acredita. Fé é algo que não se limita a acreditar, mas se trata de um compromisso. E existe, por exemplo, uma tradução mais recente do Novo Testamento, ou pelo menos de alguns livros do Novo Testamento, de André Schurach, que apesar de, eu não sei exatamente se ele se converteu a Cristo ou não, mas ele era um erudito em grego. E quando ele traduziu do grego para o francês diretamente, ele não escolheu o verbo crer para traduzir o verbo que em grego é fé. Ele escolheu aderir, que é um verbo. Vocês sabem que o francês também é oriundo do latim. Porque ter fé em Jesus é estar unido a Jesus. É você estar ligado a Ele. Por isso que em João 15 o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e nós os ramos. Quem tem fé em Jesus está ligado a Jesus e por isso dará fruto, porque está comprometido com os ensinamentos de Cristo. Então fé não é apenas acreditar, crer. Fé é também comprometer-se e confiar. Eu não quero aqui deixar nenhum católico zangado. Eu sei que tem católicos que ouvem minhas pregações, eu já fui católico. Eu ganhei dos católicos um Novo Testamento quando eu fiz o encontro de adolescentes com Cristo. E obviamente, se era o encontro de adolescentes com Cristo, eu era adolescente. E adolescente eu ganhei um Novo Testamento e fiquei maravilhado
porque eu sempre quis ter uma Bíblia, a gente não tinha ainda uma Bíblia em casa. E eu ganhei aquele Novo Testamento e fui ler, e na medida que eu lia, eu percebi o quanto o catolicismo ao longo dos séculos foi se afastando de Cristo por conta de tantos acréscimos, de tantos papas que criaram tantos dogmas que são até contrários ao que Jesus ensinou. E quando nós conhecemos a verdade, nós não podemos continuar no erro, na mentira. E uma das coisas que os católicos têm que saber é que eles não precisam rezar para nenhuma entidade, para nenhum santo, porque a palavra de Deus declara, está na própria Bíblia que eles também usam, porque eu li na Bíblia que eles me deram de presente quando eu era adolescente, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, único mediador. Então não há outros mediadores, como Santo Antônio, como São João, como São Pedro. Aliás, em Atos capítulo 10 está escrito que quando Cornélio se ajoelhou diante de Pedro, Pedro disse: levanta-te, porque sou homem como tu, adora somente a Deus. Ora, se Pedro em vida não queria que ninguém se ajoelhasse diante dele, como que ele vai querer que alguém se ajoelhe diante de uma imagem que dizem que é dele? Acordem, católicos, em nome de Jesus. Adolescente eu acordei lendo a palavra. Creiam na palavra, não creiam no Papa, creiam na palavra. Esse Papa Francisco disse que Jesus foi um fracassado na cruz. Esse Papa é um maldito. A cruz não foi o fracasso de Deus, como disse o Papa, e vocês sabem porque isso foi noticiado, ele disse isso. A cruz foi a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre Satanás. Louvado seja Deus! A Deus toda a glória! Aleluia! Louvado seja Deus, a Deus toda a glória! E o católico diz crer em Jesus, mas não confia em Jesus. Porque se confiasse plenamente na obra consumada de Jesus na cruz para a nossa salvação, não precisaria se prostrar diante de imagens, de nenhuma imagem. Não vou prosseguir aqui falando sobre catolicismo, porque não é esse o foco. E nem está aqui nas minhas anotações, mas se eu estou falando sobre isso é porque o Espírito Santo está me usando para falar com alguém que talvez nem esteja aqui presente, mas que vai assistir pela internet, se assim o Senhor permitir. Então fé, irmãos, não é apenas acreditar, é confiar e comprometer-se com Jesus. E eu não vou praticar o que Jesus ensinou para ser salvo, porque a salvação foi consumada na cruz, mas eu vou praticar o que Jesus ensinou, porque eu confio nos seus ensinamentos e eu sei que é o melhor para a minha vida. Tudo quanto Jesus nos ensinou é o caminho que devemos andar, é o caminho que conduz à vida. Se Jesus me ensinou que aquele que se exaltar será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado, eu seria, desculpe a expressão, um imbecil, se me dizendo cristão, eu ficasse falando de mim mesmo, me exaltando, querendo parecer alguma coisa. Você entende porque ontem eu me humilhei tanto aqui no aniversário da igreja? É um princípio que Jesus ensinou. Quanto mais você se humilhar, mais o Senhor vai exaltar a sua vida para a glória dele, para a glória dele. Se alguém se humilha por interesse, a Deus não engana, a Deus não engana. Que a motivação seja correta, a glória de Deus. Deus glorificado na minha vida, Deus glorificado na sua vida. Louvado seja o Senhor. Fé não é apenas uma crença,
Em Lucas capítulo 6, versículo 46, o Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Quem é que chama Jesus de Senhor? São os budistas? São os islâmicos? São os kardecistas? São os ateus? Claro que não. Quem chama Jesus de Senhor são aqueles que dizem ter fé em Jesus. Mas o próprio Senhor Jesus fica indignado quando alguém diz que Ele é Senhor e não segue os seus ensinamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo?